Olá pessoal, aqui quem fala é Leandro Cavalcante. Gostaria de dar início às videoaulas sobre comandos básicos do Linux. Para isso estou usando o Ubuntu 11.04. Iremos fazer o login na nossa máquina. Usuário Leandro, senha. Se vocês perceberem, aqui está escrito leandro@redes_tio $, onde o nosso login, certo? O nosso usuário que nós fizemos foi com Leandro, aqui está. O nome da nossa máquina se chama redes_tio. O tio quer dizer o quê? Que você está no diretório home. E o $, significa que você é um usuário comum, você não está logado como o usuário root ou super usuário. Irei fazer o login como super usuário ou usuário root usando o comando sudo "-i". Será solicitada a vocês a senha do mesmo. Como vocês podem perceber, eu deixei de estar logado como usuário Leandro e passei a estar logado como usuário root. E ao invés de ter o símbolo de $, eu estou com o símbolo de cerquilha, designando que eu estou logado como usuário root. Irei usar o primeiro comando, que é o comando pwd. Esse comando ele mostra o diretório atual que você está, ou seja, estou no diretório /root. O segundo comando é o comando clear, que você irá limpar sua tela. Ou você pode usar o atalho Ctrl L. Irei agora criar um diretório usando o comando mkdir. Nossa pasta do diretório será chamada de aula. Iremos também usar o comando touch, que cria arquivos. Irei criar o arquivo aula1, que eu poderia criar um arquivo .txt ou .doc ou .odt, que é padrão do LibreOffice. Irei criar um arquivo .txt. Agora irei usar o comando ls, que irá listar todos os diretórios e arquivos da nossa pasta atual. Como vocês podem perceber, o nosso diretório está em azul. Por quê? Por padrão, em alguns ambientes Linux, como o Ubuntu, os diretórios estarem listados em cores azul e os arquivos em cores brancas. Como eu faço para me ter que listar o conteúdo do meu diretório de forma detalhada? Eu faço o comando ls-l. Como vocês podem ver, aí, ó, aí tem falando aí o que é um diretório. Aqui a parte das permissões, o dono do diretório, o grupo, o tamanho, a data de criação, a última vez que ele foi logado. Existem alguns arquivos ocultos que podem ser mostrados com o comando ls-a. Como vocês podem perceber, todos os arquivos começam com ponto são arquivos ocultos. Do mesmo jeito que você pode criar um arquivo mkdir.aula2. Vou dar um ls. Olha lá, não mostrou. Por quê? Porque o arquivo começou com ponto. Todo arquivo começado com ponto é um arquivo oculto. Para isso nós iremos usar, olha lá, o arquivo aula.aula2. Irei limpar a tela. Darei o comando ls. Vamos listar o que está no nosso diretório home. Lá estão os arquivos que nós acabamos de criar. Irei remover o arquivo aula1.txt. Conforme você vai digitando, você aperta Tab que automaticamente ele vai completando o que você está querendo, ou o seu atalho, ou diretório.
Iremos dar um Enter no comando ls. Olha lá, ele removeu o nosso arquivo aula1.txt. Para remover diretórios, você usa o comando rm dir, que ele remove o diretório da nossa home. Vou dar um comando clear. Irei criar agora dois diretórios e dois arquivos. O comando mkdir aula1. Vou dar um espaço e digitar o nome de outro diretório, aula2. É o comando ls. Lá está nossos dois diretórios. O mesmo acontece com o comando touch, aula1.txt e aula1.aula2.txt. Foi criado dois diretórios e dois arquivos. Vou dar um comando clear, o comando ls. Para mim navegar, abrir um diretório, eu uso o comando cd. Irei entrar no diretório aula1, o comando ls. Como vocês podem ver, estou no diretório aula1, mas não tem nenhum arquivo dentro do mesmo. Para me sair desse diretório e voltar a um diretório anterior, eu uso o comando cd ponto. O comando ls, como vocês podem ver, eu voltei para o diretório que eu estava antes. Irei limpar a tela. Iremos listar o nosso diretório. Iremos agora editar, usar um editor de texto. Existem alguns, exemplo, existe o comando nano e o arquivo, existe o comando vi, existe o comando gedit, só que o gedit é usado somente em modo gráfico. Que nós iremos usar, na minha opinião, o mais fácil, que é o comando nano. Iremos editar um arquivo aula1.txt. Como vocês podem ver, nós estamos dentro do arquivo, nós iremos digitar um texto dentro dele. Vamos escrever aqui: primeira aula, comandos básicos do Linux. Meu nome, Leandro Cavalcante. Como vocês podem ver, aqui embaixo tem alguns atalhos. Por exemplo, circunflexo G, obter ajuda. Circunflexo na verdade é o Ctrl. Ctrl G você obtém ajuda. Ctrl X você sai. Ctrl O você grava. E assim sucessivamente. Nós iremos gravar esse arquivo. Ctrl O ele grava. Aqui ele pede se você quer gravar, se você quer mudar o nome do arquivo. Mas não iremos mudar. O arquivo foi gravado. E nós iremos sair. Ctrl X. Dá um comando clear. Iremos dar o comando ls. Como saberemos se o arquivo foi gravado ou não? Saber o texto que está dentro do arquivo. Para isso é usado o comando cat aula1.txt. Lá está o que nós digitamos no comando nano. Outro comando é o comando mv. mv pode ser usado tanto para renomear um arquivo como também para mover. Nós iremos renomear o arquivo que nós acabamos de modificar, aula1.txt. Ele será chamado de aula1 aula3.txt. Vamos dar o comando ls. Como vocês podem ver, o meu aula1 agora foi renomeado para aula3. Não existe mais o arquivo aula1.txt. Vou dar o comando clear. Agora nós iremos mover o arquivo aula3.txt para o diretório aula1. Iremos dar um ls.
o nosso aula3.txt não está mais aqui. Se eu for para o diretório aula1, der um comando ls, lá está o nosso aula3.txt. Se eu der um cat no aula3.txt, lá está o arquivo que nós modificamos e renomeamos. Irei limpar a tela, comando clear. Iremos aprender agora o comando cp, que é para copiar um arquivo. Eu irei botar um diretório, cd ponto. Lá estão nossos arquivos. Eu irei copiar esse arquivo aula2.txt para dentro do diretório aula2. Para isso eu uso cp aula2.txt para o diretório aula2. Vou dar um ls, lá está o nosso aula2.txt. Mas se eu der um cd aula2, der um ls, lá está o aula2.txt, que é a cópia do nosso arquivo do diretório home. É feito somente o backup. E dá o comando clear para limpar a tela. Iremos executar o comando ls. Iremos remover esse diretório aula2.txt. O comando ls está aqui, ó. O diretório aula1 e aula2. Iremos tentar excluir esse diretório aula2. Não foi possível. Por quê? Porque o diretório não está vazio. Vocês podem ver, está com o arquivo aula2.txt que foi copiado para esse diretório. Para isso, nós teremos que usar o comando rm-r de recursivo no aula2. Nós executamos o comando. Vocês podem perceber, o arquivo foi excluído. O mesmo irá acontecer com esse aula1. Dá um ls. Os dois arquivos foram excluídos, os dois diretórios. Por hoje eu encerro a primeira videoaula sobre comandos básicos do Linux. Posteriormente farei mais vídeos sobre o mesmo. Fica aqui o meu abraço e desejo a vocês bons estudos.